5 coisas que você precisa considerar se você quiser imigrar ainda em 2026 ou nos próximos anos. Meu nome é Janine, esse ano eu faço 46 anos e 15 anos dele vivendo na Itália. Nesse canal eu falo sobre a minha rotina e sobre o meu olhar, a minha perspectiva sobre a Itália. A primeira coisa, vou até colocar meu óculos, porque eu já falei aqui para vocês, sem óculos eu não enxergo. A primeira coisa, e esse é um recado para mulheres, não venha por causa de relacionamento. É muito perigoso. Eu tô na Itália, então eu moro aqui em Udine, que é bem pertinho da Áustria, ali da Alemanha, da França, enfim. Eu quero dizer para vocês que nesses países não existe a Lei Maria da Penha. Se no Brasil, que é o Brasil, existe a Lei Maria da Penha e não funciona como a gente gostaria, como deveria funcionar, você pode imaginar num país que nem pensa sobre isso. Eles não têm, Janine, você está falando isso, mas aí a taxa é menor. Gente, não é, tá? Como eu falei em outro vídeo, é só que ninguém se importa e muitas brasileiras já assumiram aqui em Portugal, na França. Um caso que me chocou muito era uma menina negra, eu vou falar que ela é negra porque ela usava, vou falar sobre isso porque me interessava o conteúdo dela, porque ela ensinava como colocar lace e eu gostava, e ela era casada com um alemão, simplesmente ela passava ali tudo, de repente as meninas começaram a falar que ela faleceu, ninguém sabe até hoje do que. Ela era casada com esse alemão e assim, foi uma coisa assim muito estranha, que ninguém nunca soube por que, como, ele só avisou lá a família dela e acabou, e ficou por isso mesmo. E como esse tem outros casos, inclusive aqui na Itália. Em janeiro, teve um caso de um homem casado com uma italiana que praticamente assassinou a mãe do filho dele porque ela queria a separação. Ela já estava separada, ela estava vivendo outra relação e ele fez o que fez. Daí aconteceu outra tragédia que os pais deles se foram de arrasto também, que eles mesmos se foram porque eles não aguentaram de vergonha. Aqui na minha cidade tem 2 casos, que eu não, né? E enfim, existe, tá? Inclusive um caso de um marido que tentou fazer coisas com a esposa de maneira, né? E o filho de 14 anos conseguiu salvar a mãe. Então, assim, existe. Só que não é muito falado, não são coisas que as pessoas acham que a Europa é uma maravilha. Então, assim, não venha por causa de relacionamento. E eu vou repetir o que eu falei no outro vídeo curto que eu fiz aqui pro YouTube, que é: estão matando mulheres como mosca em todos os lugares. Em todos os lugares. Todos os lugares. Só que uns lugares é menos, só que uns lugares é mais. O que eu quero dizer importante para vocês é que um homem italiano, um homem francês, um homem que, sei lá, qualquer homem de qualquer outra nacionalidade, sério, ele não está na internet procurando mulheres para casar. Sabe por quê? Porque eles arrumam mulheres, se ele é um bom partido, no ciclo social deles mesmo. Se ele for um bom partido, ele vai encontrar mulheres para se relacionar no ciclo social deles, tá? Eles não estão indo para a internet para fazer isso, não. Pode acontecer, por exemplo, aconteceu comigo, né? Mas eu não estava ali para procurar um relacionamento, eu já morava aqui e foi aí que eu conheci meu melhor amigo. Então, assim, tem coisas que acontecem, mas eu não imigraria, eu já morava nessa cidade. Eu já estava nessa cidade quando eu conheci meu melhor amigo, que é pai do meu filho. Então, eu simplesmente tinha colocado na minha cabeça que eu não sairia de Udine por causa de ninguém. E no caso ali, na situação, eu tava conhecendo ele e um outro cara que era um austríaco. E quando eu vi que eu tinha que escolher, eu escolhi o que morava em Udine. Simples. Porque eu falei que eu não migraria por causa de relacionamento. Porque a gente conhece a pessoa é maravilhosa, a pessoa faz o que depois que você tá lá desprotegida, que a gente sabe. E às vezes nem dá pra você pedir ajuda em momento, né, oportuno. Às vezes acontece o que tem que acontecer e acabou. Então, assim, a primeira coisa que você, mulher, tem que considerar: não use relacionamento para imigrar como trampolim para imigrar. Você tem que... Janine, eu quero tanto imigrar, é meu sonho, eu quero fazer... O meu conselho é: faça um intercâmbio de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Aí depois você avalia se você realmente quer imigrar, se você realmente gosta daquele país que você escolheu.
E aí você começa a trabalhar naquela intenção. Mas se eu fosse hoje, com a minha cabeça, eu faria uma experiência de 3 ou 6 meses ou até de um ano, escolhendo o país que eu quisesse, e via se aquilo lá era para mim. Depois eu imigraria mesmo. Uma coisa importante é pesquise sobre o país. Pesquise sobre o país que você quer. Ah, eu quero ir para a França? Ah, eu quero ir para a Itália? Pesquise. Por quê? O clima pode influenciar muito na tua saúde mental. A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que saber é que o clima pode influenciar muito. A gente vê na neve, a gente vê na televisão, desculpa, a neve é bonito, as pessoas tomando um chocolate quente, todo mundo em casa, almoçando em dezembro, na ceia de Natal, de Ano Novo. Mas a vida real não é aquela, tá? Eu tenho pavor de neve. Se você me chamar para um negócio de neve, eu não quero não. Eu tenho pavor de negócio de neve, eu não quero, já vi muita neve. Uma coisa é você estar em dezembro, 2 semanas de férias, e você tá com a família, você tá tudo bem direitinho. Mas outra coisa é você ter que sair na neve para poder trabalhar. Você tem lugares que a prefeitura coloca sal para poder dissolver a neve, mas tem lugar que não tem isso não. Você tem que tirar, você mesmo tem que ligar o teu carro antes, tem que acordar antes, você tem que colocar o sprayzinho ali para poder tirar a neve da parte da frente do teu carro, senão você não parte. Você mesmo tem que escavar, se você tem garagem ou uma abertura ou um posto alto, né, que é aquelas garagens mais abertas, você mesmo tem que escavar e colocar sal. Todo dia isso aí é outra coisa. O frio, entendeu? O clima para as meninas, principalmente, a nossa pele muda, o cabelo muda. Por exemplo, eu fui cismar eu já tô aqui há 15 anos e é sempre um eito atrás de eito. Eu fui cismar eu tô tratando do meu cabelo crespo e eu falei assim, vou começar a cuidar mais. Comecei a lavar meu cabelo 4 vezes na semana. Gente, meu cabelo caiu. Aqui, criou um rombo. Então, assim, a água em países asiáticos e na Europa, ela é calcária, ela é uma água dura. Eu tô lavando o cabelo agora 3 vezes na semana, mais do que isso, meu cabelo cai, meu cabelo, né? A pele fica toda ruim, então assim, você tem que saber. Se você quer, mas aí tem produto. Tem produto, sim, tem. Tem produtos específicos que você pode usar. Mas assim, é bom a gente saber. Custo de vida, aluguel, taxa de condomínio, e se você tiver criança, creche, né? Porque até os 3 anos de idade, por exemplo, aqui na Itália, até os 3 anos de idade você tem que pagar do teu próprio bolso. É óbvio que você consegue alguns bônus, porque italiano adora bônus. Bônus disso, bônus daquilo outro, bônus de não sei o que, enfim, te dá um monte de bolsa de não sei o que. Mas, às vezes, se você tiver uma renda muito alta, você tem que pagar. E custa. Assim, se só o teu marido trabalha, ganha 2.000 euros, você tem que pagar tudo, não dá pra, a criança não dá pra ir pra creche. Aí, depois dos 3 anos, até depois, aí a escola é pública, mas tem um bandejão. Na Itália não existe esse negócio de alimentação grátis na escola, tá? O que eles têm, aí depende de alguma prefeitura, né? De cada prefeitura, de cada comune e de cada região. Na minha tem o contrato merenda que a gente assina, né? E 2 vezes na semana a gente dá a merenda em casa e as outras 3, 4 da escola. Mas é um contrato por causa da obesidade, um fundo que nem sempre tem. Então, assim, o Luca teve pouco, o Gregório tá tendo mais. Porque são coisas que deu certo e eles viram que deu certo. Mas é só isso. Só isso. O resto, a bandeja no almoço, você tem que pagar. E muitas crianças saem na hora do almoço, né, pra poder almoçar em casa. Aquelas que tem o rientro escolar, porque aqui na Itália funciona assim. Você começa a aula, só tem um turno, que é o de manhã. Tem algumas escolas que funcionam sábado, né? E tem a possibilidade de você não estudar sábado, então você tem que fazer 2 tardes durante a semana. Quando tem esse reentro, você volta de novo para a escola, tem a possibilidade de você voltar para casa, é 1 hora. Por exemplo, você saiu 1 hora, vem para casa, almoça e volta para a escola às 2, porque você tem que começar a escola. Ou então você fica ali na mesa, no bandejão, 1 hora da tarde e já almoça e fica na escola mesmo. Meus filhos fazem assim, porque eu normalmente trabalho na hora do almoço, eu trabalho muito na hora do almoço.
A terceira coisa é visto e trabalho. E eu não sei como funciona, porque eu vim com uma outra coisa aqui. Eu vim com um outro visto e, enfim. Mas quem quer imigrar tem que considerar ver que tipo de visto permite trabalhar, que tipo de visto não permite. Na Itália, eu acho que o brasileiro não precisa de visto, né? Você tem aquela entrada, eu não sei, gente, porque eu tô falando sobre isso aqui com vocês bem tranquilamente, mas esse canal não é sobre como imigrar, o que você fazer sobre imigrar, são coisas que eu vejo e eu tô falando aqui com vocês. Visto e trabalho, tem que ver se o seu visto te permite trabalhar, né? Tem que ver se a tua estadia te permite trabalhar, porque tem coisas aqui na Itália que pode e que não pode, mas como em todo o país, né? Então, se você quer emigrar, 2026 é uma coisa que você tem que considerar. Eu tô falando aqui na Europa, mas se você quiser ir para os Estados Unidos, ou quiser para ir para outro país, uma coisa que você tem que considerar é visto de trabalho. Visto de trabalho, visto de estudante, você tem que ver. E ver bem direitinho, porque às vezes eu já vi meninas que vieram com um tipo de visto e elas pensaram que podiam trabalhar e não podiam. Uma outra coisa, aprenda a língua. Aprenda a língua já de antemão. Por exemplo, é muito fácil agora a gente aprender a língua com o ChatGPT ou no TikTok ou estudando, é muito mais fácil. Quando eu cheguei aqui na Itália, não tinha como, eu tive que me virar. E no Rio de Janeiro não tinha aulas, não tinha curso de italiano. Tinha um que eu fiz em 2 meses, mas depois o professor deu problema e nunca mais consegui. É super difícil. Eu sou da zona periférica e, óbvio, no sul do Rio de Janeiro deve ter, mas para mim não compensava, não tinha como eu ir para fazer 1 hora e atravessar toda a cidade para fazer aula de italiano. Mas agora tá fácil, aula de italiano, né? E aprenda a língua bem aprendida. Janine, eu não vou. Ah, mas o sotaque, óbvio, dependendo da idade que você chega em certo país, você vai ter. O sotaque vai estar sempre ali com você, tá? Não adianta. Se você chegou aqui na Itália com 30 anos, 35 anos, você vai ter sotaque. Quanto mais jovem você chega, menos sotaque você vai tendo, né? Isso é bem falado e é comum. Se você chega com 14 anos, você aprende, você pega o sotaque e tudo. É mais fácil. Mas eu tô falando aqui de aprender a língua, de falar as palavras corretas. Não é que você vai ter... Eu não tô querendo dizer que você tem que falar um italiano como de nativo, ou que você tem que falar tudo direitinho. Mas aprenda o melhor que você puder, para você evitar constrangimento. Porque eu tenho 15 anos de Itália, eu falo italiano fluente, com muito sotaque, porque eu sou carioca, pelo amor de Deus. A única coisa que me sobrou foi meu sotaque, eu amo demais. Mas às vezes eu chego em algum lugar falando italiano completamente, elas fazem a cara assim. E eu repito a frase até elas entenderem, né? Mas assim, elas estão entendendo, eu falo italiano fluente, mas é pra gente evitar. E mesmo assim a gente não evita, mas a gente pode diminuir esses constrangimentos. Então, aprenda a língua o melhor que você puder, tá? E quando você já estiver aqui, você aprendeu a língua, você melhore. Porque eu acho fofo quando a pessoa tá recém-chegada. Mas a gente não pode estar 20 anos vivendo num país, por exemplo, aqui na Itália. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou abrir um outro parênteses. Eu sei que alemão é difícil, tá? Tem línguas que não são fáceis. Italiano, francês, espanhol é mais fácil pra gente. Mas tem realmente línguas que são muito difíceis. São muito difíceis e eu sei. Então a gente vai ter que colocar mais um pouquinho de compromisso aí. A gente vai ter que se esforçar mais um pouquinho. Mas, como eu falei, o italiano ele é muito parecido com o português e é mais fácil pra gente aprender. A gente não pode estar vivendo aqui 20 anos e falando buonasera a tutti, né? Ou então, já você falando buonasera a tutti, que eu tenho o sotaque, já vai ficar, a gente já sabe que eu sou brasileira. Quando eu abro a boca, a gente já sabe. Mas aí a gente não vai falar buonasera a tutti, né? Ou então, pollo, que é frango. Você não vai falar polo, né? E tem muito brasileiro aqui fazendo esses erros assim e já é difícil, né? E eles vendo esse tipo de erro, aí mesmo, né, que eles riam da gente. Ou então tem uma outra, buongiorno. Buongiorno. Não, gente, pelo amor de Deus, não tem condições. Mas assim, vai aprendendo e coloca na mente que você sempre pode aprender mais.
sempre melhora. Eu também já falei muito a Bonacera Tutti, mas hoje eu me recuso. A última coisa, é muito importante, faça terapia. Terapia antes de você sair do Brasil, a terapia durante, quando você estiver aqui, e se você voltar para o Brasil, depois, tá? Porque a experiência de imigrar pode ser incrível, e é incrível, é maravilhoso, mas ela traz muitos problemas para pessoas que não sabem administrar essa mudança, porque é muita coisa. Eu sempre tive uma família muito grande, e de repente eu me encontrei com 3 pessoas dentro de casa. Que no final das contas eu até gostei, mas no início foi um choque. E assim, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai reagir de uma certa maneira. E eu, no final das contas, eu gostei, porque no Rio de Janeiro, onde eu morava, era muita confusão, muita música, muita coisa. Quando eu cheguei no silêncio, eu demorei um pouco para gostar, mas hoje em dia eu amo o silêncio. Mas é isso, faça terapia antes de você começar essa jornada de imigração. Quando você já estiver aqui, você continue a tua terapia, porque vão ter dias tremendos, vão ter dias horríveis. Por exemplo, vão ter... A Itália é um país muito ensolarado, mas mesmo assim tem semanas, 2, 3 semanas, as últimas 2, 3 semanas, um cinza, sem um sol, uma chuva. E se você vem do Rio de Janeiro como eu, meu amor, você sofre. Eu já acostumei. 15 anos já dá pra acostumar. Mesmo assim, tem dia que eu falo, peraí, gente. Então, assim, faça terapia. E é isso. Se inscreva no canal se vocês gostaram. E é isso. Um beijo.